Olá, criptomaníacos! Estamos vendo hoje o Bitcoin subindo mais de 12%. Isso para mim não é nada demais, já que a gente caiu aí cerca de 40% somente nesse mês. Mas é o suficiente para a gente já ver gente choramingando que não realizou compra do Bitcoin na faixa dos $3.500. A história é sempre a mesma e se repete. Essas pessoas que compraram $3.500 serão chamadas de sortudas daqui a alguns anos, assim como aquelas que compraram Bitcoin a $300 lá no passado. Mas, na verdade, isso nada tem a ver com sorte. Tratam-se de pessoas visionárias e corajosas que fugiram da média, fugiram daquilo que é comum fazer em suas épocas. E você também precisa decidir qual grupo você faz parte. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, logo após a vinheta. Antes de começar, eu vou pedir para você que ainda não votou, entrar aqui na descrição e votar no Criptomaníacos para o prêmio Influenciadores Digitais, para que as criptomoedas sejam reconhecidas aqui no Brasil. Não custa nada, é bem rápido, basta entrar na descrição, clicar, faça o seu voto aqui no Criptomaníacos para que as criptomoedas ganhem alguma relevância. O prêmio acaba agora no dia 30, ou seja, sexta-feira agora. Então tem poucos dias para a gente votar e colocar o Criptomaníacos ali na liderança para ganhar esse prêmio. Então, conto com a ajuda de vocês. Bom, vamos iniciar hoje com uma reflexão. Você acha realmente que é fácil, que é questão de sorte, alguém segurar uma moeda mesmo passando por quedas superiores a 90% no mercado? Isso não tem nada de fácil, é uma coisa muito complicada e basta você se colocar no lugar para você ver como é difícil. Quem investiu lá em dezembro de 2017 e está perdendo aí 80% com o Bitcoin e até mais de 90% com outras criptomoedas, sabe como é difícil você se manter calmo sem vender suas moedas fazendo aquele hold. A maioria das pessoas aí já venderam no mercado porque não aguentaram segurar. Não se fica rico fazendo a mesma coisa que a maioria das pessoas faz. Alto retorno demanda um alto risco. E a grande maioria das pessoas tem aversão ao risco. Nesse momento de grande queda no mercado de criptomoedas, as pessoas tendem a olhar para os outros mercados e supervalorizar esses mercados, enquanto desvalorizam o mercado de criptomoedas. Então, por exemplo, caiu agora 80% do Bitcoin. As pessoas largam esse mercado e falam, não, vamos para as ações. Olha aqui o mercado muito melhor, o mercado menos volátil, o mercado que enriqueceu tantas pessoas, tem uma história de séculos. Por que eu vou ficar aqui me pegando nessas moedinhas, essas criptomoedas aqui, que deixam tantas pessoas pobres, perdem tanto dinheiro, desvaloriza tão rapidamente, quando eu posso contar com as maravilhosas ações onde estão as pessoas mais ricas do mundo? Mas será que quem enriqueceu com ações enriqueceu agora com o mercado estável ou isso aconteceu lá atrás? Vamos analisar como é que era o mercado de ações e se ele também não passou pelas mesmas coisas que a gente vê acontecendo aqui nas criptomoedas hoje. Para isso, vamos pegar as principais empresas do mundo hoje, todas ali listadas na Bolsa de Valores. A gente tem todas ligadas ao setor de tecnologia, como Apple, Amazon, Google, todas essas são as campeãs hoje no mundo, né? E os seus proprietários, seus acionistas, são os mais ricos, estão ali entre os mais ricos do mundo. Então, provavelmente essas empresas nunca passaram por quedas que nem a do Bitcoin, né? De 80%, ou de criptomoedas que caíram mais de 90%, né? Afinal, essas quedas acima de 90% fazem parte de mercados manipulados, mercados que são amadores, mercados que não têm segurança nenhuma e que são realmente para coisas loucas, como, por exemplo, criptomoedas. Aí que você se engana. Lá no ano 2000, grande parte dessas empresas atingiram sua alta histórica. E logo depois, nos anos de 2001 e 2002, elas tiveram ali um momento de extrema baixa, com a grande maioria caindo acima dos 90%, acima inclusive do que o Bitcoin caiu agora no ano de 2018. E aí você tem que se perguntar, essas empresas morreram depois de caírem tanto? Não. Vamos dar uma olhadinha para a lista. Olha aí no topo da lista quem está. A Amazon, uma das maiores empresas do mundo hoje, ela caiu 98% com relação à alta histórica do ano 2000. Vejam, em questão de 1 ou 2 anos, a Amazon perdeu praticamente todo o seu valor. Caiu muito mais, inclusive, do que o Bitcoin caiu na história e continua viva hoje.
E a lista continua. Você vê ali a Yahoo, que caiu 96%, você viu a Cisco caindo 86%, e eu vou até mostrar um outro slide para você ver que a Apple caiu 85%. Mais, inclusive, do que o Bitcoin caiu esse ano, já que o Bitcoin caiu 80%. Vocês chamariam aqueles investidores que mantiveram seu dinheiro naquela baixa ou compraram ações quando as empresas caíram 98%, 99% de sortudos ou de malucos naquela época? Todos chamavam essa empresa de lixo, de golpe, de bolha, e olha no que resultou anos depois. A gente está falando somente de 16 anos atrás, não é muito tempo atrás, é pouco tempo atrás. O mercado de ações que já era maduro, já tinha uma estabilidade maior, e mesmo assim essas empresas, por serem um novo setor, uma nova tecnologia que estava surgindo, apresentavam alta volatilidade, inclusive superior à das criptomoedas de hoje. Então vejam como é similar ao momento que a gente passa hoje, e ninguém chama hoje a Amazon ou a Apple ou qualquer empresa de tecnologia ligada à internet de golpe ou de bolha ou de qualquer coisa do tipo. Aqueles investidores que eram considerados loucos lá atrás, hoje servem de referência para os outros investidores. Então a pessoa sai do mercado de criptomoedas para seguir esses grandes investidores nas ações, para comprar ações da Apple, para comprar ações da Amazon, e eles não percebem que eles estão cometendo um erro, porque o que levou esses caras a se tornarem tão ricos, tão famosos, tão conhecidos, não foi investir agora na Apple, quando a Apple está na primeira colocação do mundo. Foi investir na Apple quando ninguém confiava nessa empresa, quando ninguém confiava nessa tecnologia. Foi lá que ele arriscou, realmente um investimento de risco, e ele foi recompensado futuramente por ter essa visão de longo prazo, por ser um visionário que entendia que essa tecnologia iria dominar o mundo. As pessoas querem chegar onde os bem-sucedidos chegaram, mas sem passar pelos mesmos riscos. E isso é completamente impossível. Nós estamos sempre atordoados no curto prazo, sempre olhando ali o dia a dia com medo, né? Sobe num dia, cai no outro, aquilo gera um pânico. Isso tira a nossa visão de longo prazo, tira o foco nos fundamentos de uma tecnologia. E se você não quiser usar o exemplo das empresas que eu citei agora recentemente, você pode utilizar o próprio Bitcoin, analisando o histórico dele para verificar que no curto prazo nada faz sentido, e quando você se afasta um pouco e olha mais distante, você percebe que realmente é o longo prazo que manda em tecnologias que estão nascendo, em novas formas de se fazer as coisas. Então, usando o Bitcoin como referência, vamos voltar anos atrás. A gente está agora em novembro de 2018, vamos voltar para novembro de 2013, ou seja, 5 anos atrás, para a gente ter uma ideia de longo prazo, que é um prazo adequado para o ativo tão volátil quanto criptomoedas. Em novembro de 2013, todo o mercado de criptomoedas valia 9,5 bilhões de dólares. Somente isso, 9,5 bilhões de dólares. Mas em novembro de 2014, ou seja, um ano depois, isso caiu praticamente para metade, já que o mercado foi para 5,9 bilhões de dólares. Quase metade do valor. Imagina o pânico daquela época também, né? As pessoas tinham investido numa época muito pior do que essa, porque você imagina, se hoje criptomoedas já são consideradas uma coisa meio estranha, um ativo muito arriscado, imagine em 2013. Então o pânico dessas pessoas terem investido aquelas moedinhas que quase não tinham valor e perder metade do que tinham investido, tá? E logo depois se fala assim, tudo bem, a pessoa vai segurar por um ano esse valor, né? Perdeu nesse um ano, é parecido com o que a gente passou agora em 2018, mas foi muito pior, porque um ano depois, ou seja, em novembro de 2015, o valor caiu ainda mais. Ele caiu para 5,8 bilhões de dólares. A gente está falando aí de um período de 2 anos onde o valor do mercado de criptomoedas só caía. É um período muito longo, até porque as criptomoedas não tinham muito tempo, né, de existência. Começou ali em 2010, mais ou menos, e estava em 2013, 2014, 2015. Então era um mercado muito novo e estava desabando o preço. E será que você teria aguentado essa pressão de toda a mídia falando mal de criptomoedas, todos os economistas tradicionais falando que se tratava de pirâmide, de golpe? Você teria aguentado segurar suas moedinhas ali que mal tinham existência, mal tinham histórico durante 2 anos de queda? Será que isso realmente é sorte? Ou a pessoa tem que ter muita força de vontade, muita visão de longo prazo para segurar em meio a essa turbulência que aconteceu? Esse pessoal que conseguiu comprar lá em 2012, 2011, 2013 e holdar essas moedas durante 2 anos de queda nesse período inicial, eles são visionários, são pessoas extremamente competentes, não tem absolutamente nada de sorte.
Se coloque no lugar dessas pessoas. Você teria segurado as moedas? Se você agora está em pânico aí em 2018 porque as criptomoedas estão caindo, imagina lá atrás. 2 anos, estou falando de um ano, são 2 anos no mercado completamente amador com as moedas só caindo. Você teria segurado? Mas vamos continuar nossa história. Vamos mais um ano para frente, agora a gente está em novembro de 2016 e as criptomoedas subiram quase 2,5 vezes de valor. O mercado de criptomoedas foi para 13,8 bilhões de dólares. E, obviamente, agora a mídia e todos os economistas voltaram a falar que criptomoedas eram uma bolha, estavam numa bolha porque 3 anos atrás, vamos lembrar que lá em 2013, o mercado tinha batido em 9 bilhões de dólares e, na sequência, o valor do mercado caiu pela metade. Agora estava em 13 bilhões, ou seja, acima dos 9 bilhões de antes. Então, novamente, falaram que era bolha, que o mercado iria desabar novamente. E você, se coloca lá na situação, você passou 2 anos agora segurando, sofrendo, escutando um bando de coisa, perdendo dinheiro. De repente, você consegue ver o primeiro lucro. Você está lucrando com criptomoedas, mas está todo mundo falando que vai desabar. E aí? Você teria força para segurar ou você aproveitar, finalmente ter algum lucro para se desfazer, vender tudo aquilo? Claro que a maioria vendeu, se desfez, porque você tem medo, você tem receio. Mas os caras que hoje são os grandes ricos, aí, as grandes baleias das criptomoedas, eles foram visionários e não venderam. Mas eu queria ver você no lugar deles. Será que você teria feito o mesmo? Comparando, seria como você que entrou lá em 2017 ou no início de 2018, passou esse ano todo sofrendo e agora no início de 2019, do nada, o Bitcoin subisse para 30 mil dólares. E aí? Você ia segurar ou você iria vender? Eu tenho certeza que a grande maioria iria vender. Ia falar, meu Deus, finalmente o Bitcoin subiu e agora eu parei de ter prejuízo, tenho até lucro, vou vender minhas moedas. Não é isso que você faria? Então, as pessoas que lá atrás fizeram esse hold, eles passaram por uma coisa muito pior, porque a gente está passando agora por 1 ano. Eles passaram por 2 anos de sofrimento e mesmo assim não venderam. Então as pessoas não têm nada de sortudas. Elas são competentes e visionárias. Acelere mais 1 ano para frente naquela nossa análise e a gente chega em novembro de 2017. E agora o valor de mercado das criptomoedas chega a 283 bilhões de dólares, ou seja, 31 vezes o valor de mercado de 2013. Então aquelas pessoas lá atrás que perderam dinheiro, sofreram por 2 anos, não venderam na primeira alta, agora elas estão com uma valorização de 31 vezes do seu ativo. Estão dentro de um pequeno grupo das pessoas que melhor tiveram rendimento em todo o mundo, tá? Juntando todos os ativos. O Bitcoin e as criptomoedas foi o ativo que apresentou maior retorno nesse período. Então, parece fácil para você fazer isso? É uma coisa simples você fazer parte de um grupo de pessoas que resistem por 2 anos de perdas no mercado amador. Depois, elas veem uma alta que começam a ter um lucro e não se desfazem das moedas. Continuam apostando, mesmo todo mundo falando que vai ter uma queda. Aí dentro desse pequeno grupo, você vê pessoas que veem o ativo subir 2 vezes, 4 vezes, 6 vezes e mesmo assim não vendem suas moedas. Qual o grau de visão que as pessoas têm que ter de longo prazo, né, de capacidade analítica com relação a uma tecnologia para fazer algo assim? Essas pessoas estão fora da média. Elas analisam fora da média e é por isso que elas têm resultados fora da média. E isso tanto para cima quanto para baixo. Quando você tem uma queda muito grande, a média já saiu do mercado e ele se mantém. Agora, quando o mercado vai para cima, a média também sai rapidamente, mas ele se mantém. Então são pessoas diferenciadas de uma média. E se você quer obter resultados acima da média, você precisa ser diferente da média, agir diferente da média. E não vai ser investindo na Apple, quando a Apple é a primeira empresa do mundo, que você vai estar se distanciando da média. Para ser o Jeff Bezos de 2018, você precisa ser o Jeff Bezos de 2002. Para ser o Satoshi Nakamoto de 2018, você precisa ser o Satoshi Nakamoto de 2009. Uma coisa está ligada à outra. Você ganha dinheiro apostando na Apple quando ninguém mais está apostando na Apple. E não quando todo mundo quer botar dinheiro na Apple porque ela está no primeiro lugar. Então você tem que saber diferenciar o momento de fazer o investimento e o grau de risco que você precisa ter para conseguir ter um retorno extraordinário. Se sua aposta vai dar certo, são outros 500. Mas essa é a única forma de fugir de uma rentabilidade média. E média nunca foi inovadora nem enriquecedora. Média é somente mediana. Agora pare para pensar. Toda essa queda que a gente está vendo foi resultado de menos de 1 ano. A gente está falando de meses dentro do ano de 2018. E se ela durar 2 anos, por exemplo, como aconteceu lá em 2014, 2015? Será que a gente pode decretar a morte das criptomoedas?
Óbvio que não. Isso aconteceu no passado, vai continuar acontecendo para frente. A gente está falando aqui de um ativo extremamente volátil. E para um ativo extremamente volátil, o prazo de análise tem que ser muito maior. Lembre-se que para você fazer investimento em ações, o recomendado é que você fique no mínimo 2 anos investido naquele mercado. A gente está falando aqui de um mercado muito menos volátil hoje que as criptomoedas. Então, para as criptomoedas, o mínimo que você deveria ficar investido são 5 anos. Esse é um período razoável para a sua análise, né, para você verificar realmente o andamento do mercado. Mas as pessoas estão olhando ali o rendimento diário, o rendimento semanal das criptomoedas. Isso não faz nenhum sentido. Você precisa se afastar, ter um período mais longo para realmente observar como o mercado se comporta. E a pergunta que eu te faço é, você acha que daqui a 4 ou 5 anos as criptomoedas vão valer mais do que hoje ou menos do que hoje? Essa deve ser a sua análise. Se você acha que daqui a 4 ou 5 anos o Bitcoin vai valer menos, as criptomoedas vão valer menos, então não invista nesse mercado. Agora, se você colocou dinheiro aqui e acha que daqui a 4 ou 5 anos vai valer muito mais do que hoje, que é a minha visão, então você não tem que ter medo de quedas durante esse período. Vocês já sabem, mas não custa lembrar, nada do que eu falei aqui é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Não quer dizer que o Bitcoin subiu milhões de vezes no passado que isso vai acontecer daqui para frente. A tendência, inclusive, é o contrário. Quanto mais tempo a gente tiver e mais amadurecido estiver esse mercado, menos volatilidade ele vai ter. Então a gente vai começar a ver agora subidas mais graduais, coisas mais controladas do que aquelas multiplicações de 100 vezes em um mês, em 2 meses, como a gente via com relação às criptomoedas. Então o mercado vai começar a amadurecer com a entrada de dinheiro. Mas a ideia do vídeo é que você verifique que o curto prazo te deixa cego. Ele não te deixa observar os fundamentos da tecnologia. Isso serve tanto para o mercado de ações, para as empresas de tecnologia que hoje lideram o mercado de ações, né, no valor total, no valor de mercado, quanto com as criptomoedas. Tudo que é novo, tudo que é recente, passa por alta volatilidade, por todos esses problemas que a gente está vendo agora, mas é o que vai dar grande resultado lá na frente. Se essa tecnologia se provar realmente útil, realmente importante para o mundo, como eu entendo que vai acontecer, a gente vai observar aqui o que aconteceu com a Amazon, com a Apple, com a Cisco e com todas aquelas empresas que perderam 98%, 99% do valor de mercado. Então, tenham calma, porque o futuro é muito promissor. E se você está se arrependendo de perder a oportunidade de comprar $3.500 porque subiu para $4.200 agora o Bitcoin, espere, porque você também vai se arrepender de não ter comprado a $5.000, a $10.000 e a $15.000. Tudo depende do time frame aí, né? do momento, do período que você está analisando. Então, no curto prazo, parece que não é nada demais, mas lá na frente, um dia que custar $40.000, $100.000, você vai falar a mesma coisa. Porra, que sortudo aqueles que compraram Bitcoin em 2018 e 2019. Então, é um ciclo que se repete e eu sei que vai acontecer novamente. Então, esteja preparado para investir quando você acreditar na tecnologia e você entender que está com desconto. Por hoje é só. Não esqueça de dar aquele like no vídeo, se inscrever no canal e clicar no sininho para ser notificado sobre novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima. Se inscreva no canal, deixe o seu like e entre nas redes sociais do Criptomaníacos.